No último domingo, nós iniciamos uma série chamada Um Novo Tempo. Não sei vocês, aqueles que estiveram aqui no último domingo, mas essa semana para mim foi uma semana assim, muito especial e de muito desejo de viver de fato, na prática, no meu cotidiano, um novo tempo perante o Senhor. Nós sabemos que o texto base no qual nós nos inspiramos para essa mensagem é um texto que fala de um evento marcante na vida de Cristo e, por consequência, na vida do cristianismo. É o texto que relata o início do ministério do Mestre, do nosso Salvador, de Jesus Cristo. E se encontra lá em Mateus, capítulo 4, versículo 17, versículo 23, nós lemos: Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Versículo 23, e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Percebo no texto claramente um convite pessoal para mudança. Jesus inicia o seu ministério e, ao iniciar, diz: olha, arrependam-se, isto é, mudem de mente, mudem de conduta, tenham uma experiência de mudança de vida, arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. Há uma grande notícia, uma grande nova: é chegado o reino dos céus. No versículo 23 diz que Jesus percorria todas as sinagogas. Nós nos lembramos que na época de Cristo Jesus havia um templo apenas, que era em Jerusalém. Mas as cidadelas circunvizinhas, ou as cidades na região de Cafarnaum, por exemplo, haviam casas semelhantes a encontros de grupos pequenos, e ali havia o ensino da palavra. E Jesus ia para aquelas sinagogas, ensinando, apresentando um novo caminho, uma nova possibilidade e pregando o evangelho, que nós entendemos que significa boas novas. O início de Jesus, o ministério de Cristo Jesus foi tão marcante, a vida de Cristo Jesus foi tão marcante na história, que eu fico a imaginar os homens, as mulheres impactadas pela história daquele homem, olhando para Deus, se voltando para as Escrituras Sagradas e encontrando nelas algo que testemunhava a pessoa de Cristo Jesus. Encontrando nas Escrituras algo que trazia esperança àqueles que se confrontavam com o que era dito acerca do Messias. Eu me lembro de alguns textos de Isaías, proféticos e messiânicos, que dá testemunho da presença do Messias. Nós podemos ler, por exemplo, Isaías 43, que nos diz: Eis que a voz que clama, preparai no deserto o caminho do Senhor, endireitai um ermo, uma estrada para o nosso Deus. Essa palavra de Isaías, o próprio João Batista trouxe para si. Ele resumiu o seu ministério com estas palavras: Eu sou aquele que clama no deserto, preparando o caminho para o Senhor, identificando o Messias com o próprio Deus. Isso certamente trouxe esperança ao coração daqueles que viviam na época de Cristo. Ou Isaías 7,14, que nós lemos: Portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel, que o evangelista Mateus traz a tradução, isto é, Deus conosco. Uma virgem concebeu, nasceu no mundo o Messias. Esse Messias inicia o ministério, havia testemunhos, havia profecias, e isso era o bastante para muita alegria, muita esperança, muita expectativa quanto à vida e o ministério do Filho do Deus Pai. Em Isaías 9,6 nós lemos: Porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz.
Meus amados irmãos, textos que falavam de Cristo Jesus. E não há como não olhar para Deus ou para as Escrituras e se encher de esperança, porque o Messias veio. Mas o mesmo Deus que surgiu na história há 2000 anos atrás, é o Cristo Jesus vivo, ressurreto, que quer fazer parte das nossas vidas, que quer fazer coisas incríveis na nossa caminhada, que quer fazer grandes milagres na nossa família, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Nessa semana, orando a Deus, lendo alguns textos, pensando um pouco na mensagem do último domingo, cuja ênfase foi a esperança, eu encontrei um texto no Facebook de uma querida amiga lá de Manaus. Era um texto extraído de Lamentações, capítulo 3, e eu vou ler para os irmãos. Não está nem numa projeção, mas eu quero ler para os irmãos porque foi, sabe, o meu exercício pessoal de olhar para trás e de encontrar um testemunho do alto de Deus que me dê esperança na minha caminhada espiritual. Isaías 3:21 nós lemos: preste atenção nesse texto, torno a trazer isso à mente. Portanto, tenho esperança. A benignidade do Senhor jamais acaba. As suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor. Diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom que se diga que a salvação, em muitos casos do Antigo Testamento, talvez a maioria, e neste caso, não era a salvação eterna, mas a salvação de um Deus que intervém, de um Deus que opera, de um Deus que é real. Eu espero no meu Senhor, porque eu sei que Ele intervém. Eu sei que Ele abrirá portas. Eu sei que Ele fechará outras. Eu sei que Ele haverá de me orientar. Eu sei que Ele é o meu Deus. Eu tenho confiado nele e sei que Ele susterá a minha mão nos momentos de dificuldade. Queridos irmãos, Jesus iniciou o seu ministério. Isso ecoa por toda a eternidade. Por isso, nós temos que olhar para o Pai e nos encher de esperança, porque Deus certamente fará grandes coisas na vida do seu povo, na vida de cada um de nós. Mas eu fico a pensar e imaginar aquele povo impactado com o ministério daquele rabi, do mestre, de Cristo Jesus, olhando para si, reconhecendo os seus pecados, percebendo as suas limitações. Isso é uma coisa um pouco desconcertante, difícil de fazermos hoje, porque nós temos muita facilidade, irmãos, sejamos sinceros, de enxergar a dificuldade do vizinho, de perceber a limitação do outro, de ver que fulano de tal, cicrano, de imaginar que alguém poderia aqui estar, porque a palavra foi para ele, não para mim. Nós temos dificuldades de contemplar as nossas lacunas, os nossos problemas. Certamente por isso, Cristo Jesus, no Sermão do Monte, disse: por que você vê o argueiro no olho do teu irmão e não olha a trave que está no teu olho? Diante do Mestre, queridos irmãos, nós precisamos olhar para nós mesmos. Nós precisamos reconhecer as nossas dificuldades. Nós precisamos ter uma experiência semelhante a que o profeta Isaías teve, que nos é narrado num texto lindíssimo e profundo, que nós encontramos em Isaías 6. Diz o texto: então disse eu, um parênteses, o texto começa dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias, palavras do profeta Isaías, eu tive uma experiência e vi Deus. Eu tive uma visão, e dentro daquela visão, dentro daquela experiência perante o Pai, eu assim falei. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Sabe,
quando nós vemos Deus, quando nos aproximamos de Deus, nossos olhos se voltam para nós mesmos, nós percebemos as nossas dificuldades. Agora não devemos entrar em desespero por isso, não devemos entender, porque eu sou pecador, porque eu sou limitado, como é que eu vou continuar caminhando com Deus, como é que eu terei experiências com Deus? O texto continua e nos orienta. Então voou para mim um dos serafins, trazendo na mão uma brasa viva, e tirada do altar com tenaz, e com a brasa tocou minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado foi o teu pecado. Amados irmãos, o início do ministério de Cristo Jesus, a vida de Cristo Jesus, é um convite para uma transformação pessoal. Toda transformação significativa é antecedida pela esperança, por uma expectativa muito profunda da ação de Deus em nossa vida. E quando nós nos aproximamos de Deus, nós olhamos para as nossas dificuldades. Mas isso não é impedimento para que tenhamos a experiência da salvação em Deus, por exemplo. Porque nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Isso não é impedimento às nossas dificuldades, às nossas limitações, para que possamos nos aproximar de Deus, porque Deus, Ele nos acolhe como nós estamos, nas nossas feridas, na nossa desesperança, nas nossas dificuldades, na nossa lágrima, no nosso pecado. Deus, Ele nos acolhe, mas nos aproximarmos de Deus implica necessariamente num olhar reflexivo. É quando nós nos olhamos, é quando nós reconhecemos que não somos essa pessoa tão legal, tão boa, tão perfeita. É quando nós permitimos que as máscaras caiam. É quando nós percebemos que muitas coisas precisam ser modificadas, trabalhadas, buriladas, tocadas pelo Senhor. Deus então começa a operar, atuar, transformar o nosso coração e nos ajuda a ter a experiência da transformação. Eu fico a pensar, queridos irmãos, as pessoas na época de Cristo Jesus, que olharam para Deus e se encheram de esperança, que olharam para si e perceberam que eram tão pecadoras e que careciam tanto do Pai, que foram até o Pai, e que olharam para a vida de uma maneira nova, que voltaram-se para a vida de uma maneira diferente. E nós assim podemos fazer. Sabe de uma coisa? Às vezes nós fazemos algo da mesma maneira há tanto tempo, que pensamos que não podemos fazer mais diferente. Sabe? Aquilo que já está cristalizado, aquilo que você faz já no automático, e você pensa que não pode mudar, mas é possível sim olhar para a vida de uma maneira diferente. É possível sim dar um passo para agir de uma maneira diferente. É possível sim sair daqui de um culto como esse, decidido: eu quero ter um novo cântico, eu quero ter uma nova postura perante a vida, eu quero sim ter um novo olhar perante o meu caminhar, eu quero sim fazer algumas coisas que são diferentes. Isso é ousado, isso é desafiador, isso talvez nos dê medo, mas nós precisamos, firmados na fé em Cristo, lembram-se, cheios de esperança em Deus, crendo no agir do Senhor, nós precisamos sim dar o primeiro passo. Nós precisamos sim ter a coragem de mudar. Nós precisamos sim ter a coragem de dizer: eu não irei mais por aqui, eu vou por ali. Deus está tocando no meu coração, eu percebo na palavra do Senhor que há caminhos novos para que eu venha seguir. Eu conversando com meu cônjuge, com meu amigo, com meu vizinho, com pessoas amadas, eu percebo que existem caminhos novos que eu poderei seguir, e eu terei a experiência da transformação em Cristo Jesus. Porque nos diz a palavra do Senhor: pelo que, se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. Esse que tudo se fez novo. Em Cristo Jesus, irmãos, nós podemos fazer diferente. Todas as pessoas na história bíblica,
que tiveram uma experiência com Deus, todas as pessoas, elas modificaram a sua vida. Eu poderia lembrar muitas. Nós podemos nos lembrar de José, que na sua experiência com Deus, perdoou os seus irmãos, que o venderam como escravo para o Egito, e em lágrimas perdoou os seus irmãos. E já na velhice, o pai de José morto, Israel morto, os seus irmãos atemorizados, porque José poderia acossá-los, persegui-los, destruí-los. José era a segunda pessoa no Egito. José abraçou os seus irmãos chorando e disse: olha, eu estou aqui porque Deus me colocou aqui. Jamais eu levantarei a minha mão para ferir vocês. Uma experiência muito profunda de mudança, de um homem que trazia em seu coração um rancor profundo, forte, avassalador, de irmãos que tinham vendido como escravo no Egito, de um filho amado do seu pai para um escravo no Egito. E por Deus, na sua experiência com Deus, José conseguiu perdoar os seus irmãos. Nós poderemos, amados irmãos, nos lembrar de Moisés, medroso, com muito medo de encarar Faraó, com muito medo de conduzir o povo de Israel para uma libertação, com muito medo de ter uma experiência muito forte com Deus, e deu inúmeras desculpas para Deus. Mas depois que teve uma experiência com Deus, que cedeu à sua orientação, ele viu tantas coisas serem feitas a partir dele. Ele viu tantas coisas acontecendo a partir do Pai. Ele teve uma experiência de mudança, transformou-se num grande legislador de Israel. Assim somos nós, irmãos, porque aqueles homens eram homens como nós somos, imperfeitos, medrosos, pecadores, limitados. Nós somos. Quem aqui não é? Mas nós precisamos ousar. Senhor, eu quero viver um novo tempo. Deus, eu quero ser tratado nas questões práticas da minha casa e da minha família. Eu quero ver o Senhor agindo na minha vida, dentro da minha casa. Eu preciso, não é o outro, sou eu, tomar novas providências nos meus relacionamentos. Eu preciso me posicionar diferenciadamente no meu trabalho. Eu preciso me posicionar perante a vida, enxergando, antevendo um bom caminho, o caminho de Deus para a minha vida. É um posicionamento firmado pela fé, que só acontece quando nós vemos a vida de uma maneira diferente, uma vida olhada, sensibilizada pelo Santo Espírito do Pai, olhando para Deus, percebendo que é um Deus que age, que atua no silêncio, que faz milagres, percebendo-se pecador ilimitado, e por isso, ó Deus, abraça-me, conduz-me, orienta-me, olhando para a vida de uma maneira diferente. E também, queridos irmãos, olhando para frente, porque na caminhada nós tropeçamos muitas vezes. E nesse momento, nós ouvimos a voz do Senhor: levanta-te e anda. Levanta-te e anda. Eu sempre fiquei impressionado com a história do filho pródigo, que depois de voltar para o pai, completamente arrasado pelos seus erros, tinha estado entre porcos e comido a comida dos porcos, andou quilômetros para se encontrar com seu pai. E quando o pai se encontra com seu filho, o pai se preocupa de colocar nos pés do seu filho uma sandália e um anel no dedo do seu filho. Sabe o que isso significa, irmãos? Aquele pai estava restaurando a dignidade do seu filho. Ele estava dizendo: levante-se e ande. Ele estava dizendo: certamente você errou, mas você tem um futuro pela frente. Certamente você pode ter novas experiências e boas experiências. Certamente você pode perseverar num novo momento da sua vida. E assim Deus faz conosco. É preciso olhar para frente, crer sim, acreditar e lutar pela mudança, por uma vida renovada, por experiências incríveis com Deus. Mas também entender quando cairmos,
quando falharmos, quando vacilarmos, nós precisamos limpar a nossa roupa, bater a poeira, olhar para Deus e reconhecer em Deus: meu filho, levante-se e ande. Meu filho, continue. Meu filho, receba as sandálias, receba o anel, tenha a dignidade restaurada, persevere, porque eu tenho grandes coisas para você. Eu tenho grandes coisas para o seu futuro, mas você precisa se implicar nisso. Você precisa se comprometer com isso. Você precisa ter experiências comigo. Você precisa exercitar a sua fé. Você precisa crer que eu haverei de agir na sua vida, que serei eu que haverei de restaurar a sua dignidade, que serei eu que haverei de orientar os seus passos, que serei eu que haverei de fazer grandes coisas, impensáveis coisas, porque Deus é capaz de fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder do Senhor que em nós opera. Queridos irmãos, eu fico imaginando aquele povo, há 2000 anos atrás, olhando para os lados, percebendo que não estão a sós na caminhada. Sabe, toda grande mudança traz a importância de pessoas queridas e amadas que estarão ao nosso lado nos apoiando. Não é assim quando uma criança nasce? Eu e Kézia estamos numa expectativa muito grande para o nascimento da nossa mais nova Esther. Outro dia de madrugada, ontem à noite, eu acho que Kézia disse: meu amor, eu acho que vai nascer hoje à noite. Meu amor, pelo amor de Deus, deixa eu dormir. Eu já fiquei nervoso, né? Mas outro dia à noite eu percebi que Kézia foi ao banheiro, e eu não sei, eu dormindo, imaginei que ela estava sentindo dor e não queria me chamar, estava tipo administrando ali até o momento de me chamar. E eu fiquei a noite só esperando ela me chamar. Irmãos, eu fiquei a noite em claro. No outro dia: meu amor, você estava sentindo dor? Não, estava bem, estava dormindo. Muito amiga você, né? Ela nem sabia que eu estava acordado nessa expectativa. Mas o que eu sei é que o nascimento de qualquer bebê é um evento muito impressionante na vida do infante, da criança. É um momento muito especial, profundo, cheio de significados. E quando nasce o bebê precisa de um apoio, de amor, de carinho, de aconchego, de proteção, de cuidado. Assim é quando acontecem grandes mudanças nas nossas vidas. Nós precisamos de apoio, de carinho, de aconchego, de proteção, de pessoas que estejam ao nosso redor, que possam dizer: eu estou orando por você, eu estou ao seu lado. E isso, irmãos, nós encontramos na Igreja de Cristo. Talvez você se sinta isolado. É preciso que você abra o seu coração para construir amizades, formar vínculos, links na Igreja de Cristo. Nós somos uma comunidade. Não é possível que você frequente essa comunidade e depois do culto você saia rapidamente sem falar com ninguém, sem olhar nos olhos de ninguém, sem apertar a mão de ninguém, sem dar um sorriso para ninguém, sem com o tempo compartilhar coração com ninguém, compartilhar vida com ninguém. Nós existimos para compartilharmos vida, para sermos pessoas que tocam e se deixam tocar por outras pessoas, para sermos pessoas que são generosas e que são alcançadas pela generosidade de outras pessoas, para que sejamos pessoas que compartilhemos espiritualidade. Nós vivemos de uma comunidade cristã, na chamada Igreja Invisível, que é espalhada pelo mundo inteiro, mas tem uma porção dessa igreja aqui, ou acolá, ou em qualquer arraial ou local que você conheça. Você precisa compartilhar a vida. Você precisa entender que as grandes mudanças são normalmente apoiadas por esses queridos de Deus em nossas vidas. Normalmente, aliás, há alguns que quando querem mudar ou têm uma experiência, guardam segredo, né? Eu não quero contar para ninguém, porque quando acontecer, eu quero que todo mundo veja, já aconteceu. Mas eu acredito que a maneira mais saudável de termos a experiência da mudança é compartilhando com pessoas queridas, que poderão olhar olho no olho. Eu fico imaginando uma caminhada, eu e o Luiz, por exemplo. Eu fiz muito isso, Luiz, lá em Manaus.
Deus colocou na minha vida amigos queridos, pessoas muito queridas, como o pastor lá da igreja, o Winston, como o Daniel, uma pessoa muito amável e querida, e outras pessoas lá em Manaus, que a gente gerou um vínculo de que eu poderia exortá-los em amor, e eles poderiam me exortar em amor. Então, volta e meia, alguém conversando comigo, dizer: Carlos, e como é que está a Késia? Mas me diga uma coisa, você está saindo com ela, está fazendo algum passeio com ela, seja o que for, olha, aqui no Ceará, no Nordeste, diz: rapaz, dê dinheiro, mas não dê liberdade, né? Não dê liberdade. Olha, eu tomando um café, de repente uma pessoa vem com essa, ó. Você está tratando Késia bem? Irmãos, às vezes eu me engasgava para responder um querido irmão como esse. Na nossa caminhada cristã, nós precisamos sim nos manter firmes, olhando para o autor da nossa fé. Devemos nos manter firmes, entendendo que sempre haverá o que ser mudado. E devemos ser resolutos. Deus, eu quero ter uma vida espiritual autêntica, não meia boca, não teórica, não no âmbito da espiritualidade transcendental, não. Nós somos seres humanos, nós estamos todos nivelados pelas dificuldades e limitações, mas Deus nos chamou aquele povo há 2000 anos atrás e nos chama hoje para termos a experiência da mudança pessoal, de um novo cântico, de um novo caminho. Isso implica um posicionamento e implica também entender-se no meio de um povo que vai nos dar o suporte para mudanças profundas da nossa vida. Sempre me emociona quando eu leio Atos 2,42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Eles perseveravam, irmãos, na palavra, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Era um grupo de irmãos amoroso, que davam suporte para experiências espirituais incríveis. Ah, irmãos, como eu tenho orado por essa comunidade de fé, para que todos nós possamos ter experiências incríveis com o Pai, mas não o tipo de experiência que faz alguém se achar um super-homem, porque ninguém é super-homem, nem super-mulher, mas experiências incríveis que nos permitem sensibilidade, que nos permite abrir mão de autodefesas, que nos permite querer de fato mudanças profundas e relevantes, que possam honrar a Deus e abençoar aqueles amados queridos que estão ao nosso redor. Por fim, queridos irmãos, eu fico imaginando aqueles homens novamente olhando para Deus, mas olhando para Deus, percebendo um Deus que está disposto a abraçá-los, um Deus feliz, porque viu que está operando grandes mudanças na vida daqueles homens. Sabe, eu tive uma experiência há alguns meses com Chloe, muito interessante. Eu ensinei Chloe a cair de costas, sem me ver, e eu ali atrás para apanhá-la. E ela teve muita resistência, porque não é fácil, né? Criança deixar o corpo cair, e eu ficava mais me escondendo. Ela tentava me olhar, né, para dar uma segurança, e ela teve muita dificuldade, foi difícil até que ela caísse. Mas um dia eu fiquei tão feliz que ela, lá em Manaus, é um palco grande do teatro, na comunidade que nós frequentávamos lá, e ela: papai, eu quero cair, ela subiu no palco, e caiu sem nem olhar para trás nos meus braços. Eu fiquei muito feliz, porque ali foi uma demonstração de uma confiança absoluta, ela se lançou. E hoje eu tenho que tomar cuidado, porque quando a gente está no quarto, ela sobe na cama, volta e meia ela cai, e se eu não ficar atento, ela se estabaca no chão. Eu tenho que explicar: minha filha, outro dia eu disse: minha filha, me avise, porque senão você mete a cara no chão e dói. Ela: é mesmo, né, papai? É, abra o seu olho. Irmãos, é esse lançar-se nos braços do Pai. Isso exige fé, não é fácil, mas é uma experiência incrível. Tenha coragem de se lançar nos braços do Pai. Tenha coragem de viver as mudanças que Deus tem para
você. Isso exige coragem para todos nós, para mim também. Mas nós precisamos corresponder, porque a vida de Cristo Jesus é um convite pessoal para grandes mudanças. Sabe de uma coisa? Nós cremos em um Deus, lembrando do filho pródigo novamente, que quando o filho pródigo veio, aquele pai não esperou o seu filho chegar. Como era de costume, é bom que se diga, aquele pai correu ao encontro do seu filho. Aquele pai correu, irmãos. Aquele pai abraçou o seu filho. Aquele pai acolheu o seu filho. Aquele pai se alegrou com o seu filho. Eu fico a imaginar, se alguém que está restaurando a sua vida, ou pelo menos começando nesse processo de restauração, aquele pai expressou tamanho amor na parábola do filho pródigo, ainda mais, queridos irmãos, nós que nos lançarmos nos braços do Pai e que tivermos a experiência da mudança profunda na vida, teremos o abraço acolhedor do nosso Pai. Despertaremos certamente no coração do Pai muita alegria, muita satisfação, porque aquele meu servo, aquela minha serva, aquela pessoa em comunhão comigo, está tendo a experiência da mudança. Mas para isso, é preciso que você corresponda ao convite de Jesus, uma vida que experiencia as mudanças de Deus. Eu não queria que você saísse dessa noite, deste culto, deste momento de adoração a Deus, sem orar a Deus e assumir um compromisso. Deus, eu quero ter uma experiência de mudança, de verdade, profunda, intensa, que os homens não possam explicar, vivenciada entre eu e o Senhor, porque Deus sabe o que precisa mudar na sua vida. Deus sabe o que é preciso mudar na minha vida. Deus sabe o que é preciso mudar na nossa caminhada. E nós queremos ter um tempo de mudança, ou não? Nós queremos ter um tempo de mudança, um tempo de experiências incríveis com o nosso Deus maravilhoso. Eu quero convidar a todos, nesse momento, a baixarem suas cabeças, a orarem a Deus. E nós vamos entoar um cântico, e eu gostaria que vocês, no momento da oração, quando for possível, prestem atenção na letra do cântico, estejam atentos ao que Deus pode falar a vocês a partir desse cântico.